Ouvimos desde criança que o cálcio é um importante elemento para o nosso crescimento saudável. E isso faz todo sentido se a gente pensar que o cálcio é o elemento fundamental para a formação do nosso sistema esquelético. E por isso que vamos dar sequência à nossa série de desequilíbrios hidroeletrolíticos justamente com ele, com o cálcio. Caso você não me conheça, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Bruno Tizeri, enfermeiro, especialista em educação, e esse aqui é um canal sobre ciências da saúde. Então, se você se interessa por esse tema, eu te convido a se inscrever e continuar recebendo os conteúdos como desse vídeo daqui. O nosso sistema esquelético, ele funciona como um banco de cálcio para todo o nosso corpo. Mais de 99% de todo o cálcio é armazenado nos nossos ossos, sendo esse, grande maioria, estando estável, ele está paradão lá dentro dos nossos ossos. Durante quase toda a nossa vida ele vai estar lá estável, enquanto que somente 1% vai ficar fazendo troca entre o meio extracelular e ali no meio das células, né? Formando o osso. Ué, Bruno, mas você acabou de falar que ele é importante para os nossos ossos. Por que você está falando que ele precisa estar no leque? Bom, sim, você está completamente certo. O cálcio é muito importante para os nossos ossos, mas não é só nisso, ele não para só por aí. O cálcio ele também tem um grande papel na transmissão de impulsos nervosos. Ele ajuda a fazer o relaxamento e as contrações musculares, incluindo o músculo cardíaco também. E já que a gente está falando aqui do cálcio no líquido extracelular, já vamos falar no valor de referência. E se você assistir os outros vídeos dessa série, que eu recomendo muito que você faça, você vai reparar que os valores de referência do cálcio são bem abaixo do que os outros eletrólitos, já que 99% do cálcio corporal está dentro dos ossos, somente 1% representa esse valor total do líquido extracelular, né? O valor de referência do cálcio vai ser de 2,2 a 2,6 milimol por litro. Mas calma que o cálcio ainda complica mais um pouquinho, porque ele pode ser encontrado de 3 formas no nosso líquido extracelular. Ele pode estar encontrado da forma ionizada, ligada a alguma proteína, né? Ou complexado, sendo que somente a parte ionizada que faz alguma função fisiológica, e isso representa aproximadamente 50% do nosso valor total. Então você precisa também do valor ionizado de cálcio, que é algo em torno de 1,1 a 1,3 milimol por litro. Ah, Bruno, mas qual dos dois eu preciso saber? O total ou o ionizado? Bom, aí vai depender do seu exame laboratorial. Alguns vão te mostrar o valor do cálcio ionizado e outros vão falar do cálcio total. Você precisa saber qual que está apresentando ali. Você pode ver pelo próprio valor de referência que está apresentando no seu laboratório, né? Se estiver falando de 1 milimol ou 2 milimol, aí você já sabe se está falando do cálcio total ou do cálcio ionizado. Beleza, isso aí eu entendi, mas quem vai controlar isso daí? O controle do cálcio sérico é realizado através do hormônio paratiroidiano, o PTH, também chamado de paratormônio, e pela calcitonina. À medida que o cálcio sérico ionizado diminui, a paratiroide secreta mais paratormônio e esse paratormônio vai aumentar a absorção do cálcio no nosso trato gastrointestinal, ou seja, vai estar chegando mais cálcio. Ele vai aumentar a reabsorção de cálcio no sistema renal, ou seja, a gente vai excretar menos, e também ele aumenta a liberação de cálcio dos nossos ossos. Então vai ser 3 fontes diferentes, né? Você vai estar absorvendo mais no trato gastrointestinal, você vai estar excretando menos no rim e também vai estar liberando mais pelos ossos. Enquanto que o aumento da concentração do cálcio vai fazer justamente o contrário, vai inibir a secreção do hormônio paratiroidiano. E quando esse cálcio não só está aumentado, mas quando ele está muito aumentado, a tireoide secreta a calcitonina, lembra? Aquele segundo hormônio que eu falei que interfere. Ele vai inibir a reabsorção de cálcio dos ossos e diminuir a concentração do cálcio sérico. Então até agora a gente falou sobre para o que serve o cálcio, os valores de referência, os valores normais do nosso sangue, e também de forma superficial de como é feita essa regulação. E agora vamos para o assunto de fato do vídeo, que é a diminuição do cálcio no nosso sangue, que é a hipocalcemia.
Só cuidado para não confundir o termo. A gente está falando aqui de hipocalcemia, mas a gente tem também a hipocalemia, que já foi assunto do vídeo passado, que é a diminuição do potássio, né? Só você não confundir hipocalemia com hipocalcemia, porque pode acabar embolando a tua cabeça. A hipocalcemia, então, vai ser quando o valor de cálcio cair para baixo de 2,15 milimol por litro. Lembrando que o valor normal, né, era de 2,2 a 2,6. Uma coisa importante para salientar é que o nível sérico de cálcio, ele não exprime necessariamente a realidade total do cálcio no corpo, ou seja, o paciente pode ter um déficit de cálcio corporal, né, como na osteoporose, e mesmo assim ter níveis de cálcio sérico normal, e vice-versa também, né? Você pode estar baixo de cálcio no sangue, mas a quantidade de cálcio corporal está dentro dos parâmetros normais, né? E o que pode levar à hipocalcemia? Bom, uma causa relevante é o hipoparatiroidismo. Lembra que a inibição do paratormônio é uma reação fisiológica do nosso corpo para diminuir os níveis séricos de cálcio quando ele está aumentado? Então, se essa glândula não está funcionando da maneira que deveria, o efeito disso vai acabar sendo o mesmo que o fisiológico. Vai diminuir o nível de cálcio, mas se esse nível de cálcio já não está elevado, ele vai diminuir para baixo do normal, causando uma hipocalcemia. Por exemplo, no caso de uma cirurgia de paratireoide. É algo normal quando você faz uma operação de tireoide, você também acabar tirando a paratireoide junto. Outro quadro relevante é a pancreatite. Para resumir um pouquinho, a pancreatite eleva a quantidade de ácido graxo no nosso corpo. E o cálcio, ele tende a se ligar a esses ácidos graxos, formando sabões, né? Fazendo um complexo. E lembra que só o cálcio ionizado livre que tem função fisiológica. Então, se ele está ligado a esse ácido graxo, ele não vai mais fazer a função fisiológica do cálcio. Então, o cálcio livre vai estar diminuindo, também vai ter uma hipocalcemia. E claro, como todo eletrólito, o rim também apresenta um grande papel na regulação do cálcio. Só que aqui vai ser um pouco diferente. Quando o paciente tiver uma insuficiência renal, com frequência ele vai apresentar níveis de fosfato elevado. E eu vou explicar isso novamente no vídeo próprio de fosfato, mas é que é comumente conhecido que a elevação do nível de fosfato sérico leva à diminuição do nível de cálcio. Ou seja, eles são inversamente proporcional. Quando o fosfato sobe, o cálcio desce. E é por isso que você pode ter uma hipocalcemia na insuficiência renal. Passamos pelas causas e agora vamos falar sobre o que isso vai causar no nosso corpo, ou seja, quais são as manifestações clínicas da hipocalcemia. Para começar, a gente vai falar logo da mais importante. Lembra que o cálcio ele vai ter um efeito no processo de relaxamento muscular? Então, quando você tem uma hipocalcemia, o paciente pode apresentar um aumento da excitabilidade neural, levando a uma contração sem o relaxamento, um quadro conhecido como tetania. Lembrando que tetania é um conjunto de sintomas que normalmente são causados pelo tétano, mas o tétano não é a única causa de tetania. E os efeitos não param só na musculatura esquelética, lembra que eu tinha falado, também tem efeito na musculatura cardíaca, o que a gente pode verificar no eletrocardiograma, através do prolongamento do intervalo QT e também pode causar ataque cardíaco ventricular. Lembrando que esse é um ritmo patológico que pode evoluir para a assistolia, que é a parada total cardíaca de um paciente. Bom, você verificou através de algum exame laboratorial ou avaliação clínica do seu paciente que ele pode estar ou ele está apresentando hipocalcemia. Lembrando que a hipocalcemia, né, quando ela está em sinais graves, ela precisa de cuidados imediatos, porque ela é potencialmente fatal. A primeira coisa a se fazer é se atentar a precauções contra convulsões e ao estado das vias aéreas. Na hipocalcemia grave, se faz necessária a reposição intravenosa de algum sal de cálcio e ele pode ser administrado da forma de gluconato de cálcio ou de cloreto de cálcio. Tem que ver o que você tem disponível. O cloreto de cálcio ele apresenta maior nível de cálcio ionizado,
Porém, ele apresenta um grande risco tecidual quando extravasado na pele. Ele pode causar descamação e até necrose do tecido. Por isso que ele é pouco utilizado. Uma outra coisa a se atentar é quando o paciente, se ele faz uso de digitálicos. Devido à ação neuromuscular do cálcio, ele aumenta muito o risco de intoxicação por digitálico. Então, por exemplo, se o paciente já está recebendo algum perfusor digitálico, se atenta às infusões de cálcio, porque você pode aumentar muito o risco de parada cardíaca do seu paciente. Antes de preparar uma infusão de cálcio, você também precisa se atentar à diluição dele, porque ela não deve ser feita com soro fisiológico. A infusão junto com sódio aumenta a perda renal do cálcio, então você pode não ter o efeito que você queria com essa infusão. E ela também não pode ser feita com nenhuma solução que contenha fósforo ou bicarbonato, porque esses levam à precipitação do cálcio. A solução mais comum é o soro glicosado a 5%. Porém, essa é uma infusão que deve ser feita de forma lenta. A infusão rápida de cálcio ela pode causar parada cardíaca, da mesma forma que a intoxicação digitálico faz. A infusão de cálcio, mesmo que lenta, ela causa hipotensão postural. Então o paciente precisa ficar no leito o tempo todo e com pressão arterial monitorada, para você poder detectar previamente qualquer alteração que o paciente possa apresentar. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a hipocalcemia e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha aqui embaixo e compartilha ele com seus colegas de profissão. E não deixe de se inscrever aqui embaixo para continuar assistindo os outros vídeos assim que eu lançar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!